Programa oferecido por BYD. No Web Motors TV de hoje, Creta ou HR-V? Qual SUV entrega mais? Já adianto para vocês que essa disputa foi bem apertada. Mas qual desses carros será que é o melhor para você? Vem comigo que eu conto nesse vídeo. Dicas para valorizar o seu carro na revenda. 5 itens que podem valorizar o seu carro na hora da venda. Vamos para o item número 1, que é o ar-condicionado. Escolhendo o carro certo no Mega Feirão Web Motors. Milhares de ofertas com preços abaixo da tabela e ainda tem financiamento pelo Banco Santander para facilitar a sua vida. Dá para começar a pagar só em julho, viu? Conselho de amigo, aperta o botão do agora e compre o seu SUV com as melhores condições no Mega Feirão Web Motors. Web Motors TV no ar. Esse é o programa que te ajuda a fazer as melhores escolhas na hora de comprar ou vender um carro ou uma moto. Aqui você confere testes, comparativos, dicas práticas e, claro, as novidades do mercado automotivo. A Web Motors é a maior plataforma digital de veículos do Brasil. Tem milhares de anúncios, ferramentas para facilitar a sua busca e serviços que acompanham toda a sua jornada automotiva. Quem pensa em trocar de carro no futuro já pode ficar atento. Alguns equipamentos e detalhes fazem o seu veículo valer mais na hora da revenda. Quer saber o que pesa na hora da negociação? Confere aí. Vamos para o item número 1, que é o ar-condicionado. Eu sei que hoje é bem mais difícil achar um seminovo sem esse equipamento e justamente por isso, optar pelo carro basicão pode não ser uma boa ideia no momento da revenda. E outro item que pode valorizar o seu carro na hora da revenda é a central multimídia. Nessa era de smartphones, essa é uma camada a mais de comodidade e de segurança. E por falar em multimídia, eu preciso falar de 2 itens que são super valorizados pelo público, que são os sensores de estacionamento traseiros e a câmera de ré. Não é o caso desse carro aqui, que é um hatch compacto, mas dependendo do segmento, é praticamente obrigatório que seu carro tenha um câmbio automático. Por quê? Porque além da menor valorização das versões do câmbio manual, pode ser mais difícil de você vender esse carro do que com o câmbio automático. Aliás, a presença de equipamentos opcionais, como por exemplo rodas de liga leve ou teto solar, podem ser um diferencial positivo na hora da revenda. Mas vale destacar que além desses equipamentos que eu citei, o estado geral de conservação do seu carro ainda é tão ou até mais importante quando o assunto é valorização. Logo, vale manter sim a manutenção em dia e zelar pela conservação do veículo. Chegou a hora de colocar um carro novo na garagem. Tá rolando um Mega Feirão Web Motors. São mais de 200 mil ofertas de carros e motos com preços abaixo da tabela e condições imperdíveis. Pagamento facilitado em até 60 meses e você começa a pagar em até 120 dias. Corra para aproveitar porque a promoção é por tempo limitado. Acesse o site ou app da Web Motors, aperte o botão do agora e realize o sonho do veículo novo. Chegou a hora de eu colocar meu carro novo na garagem. Mas espera, hatch, SUV, sedã... eu não sei qual comprar. Opa, seus problemas acabaram, eu tô aqui pra te ajudar. Quem que é você? Eu sou seu amigo, cara. Seu amigo especialista. Então me prova que você é especialista mesmo. O que são essas categorias de hatch, SUV? São os tipos de carroceria do carro. Por exemplo, hatch é pequeno, ágil, econômico e fácil de estacionar. É ótimo para quem roda muito na cidade e quer fugir do posto de gasolina. Exemplo, Onix, HB20, Polo, aquele carrinho esperto, sabe? Pode ser uma boa, viu? Porque eu sou ruim de baliza. Mas eu queria um carrão assim, para chegar chegando no trabalho, sabe? Fazer aquela inveja lá pro Marcelão no comercial, que vive batendo meta. Então vai de sedã, o legítimo carro de patrão, espaçoso, confortável, porta-malas gigante. Você pode escolher um Corolla, um Civic. Opa, gostei, hein? Mas espera, eu acho que aí também já é exagero, viu? Eu quero um carro mais na medida, bonito, confortável, imponente, mas não tão grande. E que passa assim, um ar de que eu sou uma pessoa aventureira. Aí, meu amigo, não tem erro, SUV, a paixão nacional. Tipo Jeep Compass, Creta, T-Cross. Perfeito para quem gosta de espaço, segurança e ainda quer parecer que vai pegar a estrada todo fim de semana. Aqui, ó, mesmo que a gente saiba que você só vai levar esse SUV pro shopping. Tá aí, curti, hein? Nossa, olha, eu acho que SUV combina comigo. Mas como que eu acho, tipo assim, um que eu consiga pagar?
No Mega Feirão Web Motors. Milhares de ofertas com preços abaixo da tabela e ainda tem financiamento pelo Banco Santander para facilitar a sua vida. E dá para começar a pagar só em julho, viu? Conselho de amigo, aperta o botão do agora e compre o seu SUV com as melhores condições no Mega Feirão Web Motors. No próximo bloco, um comparativo entre dois SUVs, Creta ou HRV. E hoje é dia de comparativo aqui na Web Motors com dois carros que estão no topo da pirâmide dos SUVs compactos. De um lado, o Honda HRV Touring e do outro, o Hyundai Creta Ultimate. Dois carros na faixa dos R$200 mil que compensam o preço de SUV médio com uma lista de equipamentos bastante recheada e outros atributos. Acendeu a luz do óleo no painel do carro dela, mas ela tá calma, porque tá fácil. Agora tem serviços no app Web Motors. Troca de óleo e manutenção em oficinas parceiras verificadas perto de você. Experimente, baixe o app e resolva já. Amor, você acha que a gente caiu na rotina? Que rotina, hein? Leve a vida numa Honda, nova DB, PCX e Elite. Juan Júnior, contrato inédito de 10 anos. É verdade que vai ter que marcar pelo menos um gol em cada partida? Veja bem, o professor não me passou E nada. as lesões? É verdade que você não pode ter nenhuma por 10 anos ou vai levar uma multa milionária? Bom, graças a Deus a gente tá Mas chegando... é a garantia de não tomar cartão amarelo ou vermelho nos próximos 10 anos? Essa é a certeza, peraí, né? pessoal. O único capaz de dar uma garantia de até 10 anos não sou eu, não, pô. A Toyota. Toyota 10. A garantia que só a Toyota oferece para o seu carro, com até 10 anos de tranquilidade para você. E qual a concessionária Toyota mais próxima? Super híbridos BYD. Até 44 km por litro, até 1.200 km sem parar, até R$20 mil de economia por ano. Já a concorrência... Eu parei num posto de gasolina e falei: completa, por favor. O cara o quê? O tanque? Eu falei: completa o carro todo, aqui falta tudo. Super híbridos BYD com taxa zero. Aproveite. Super híbridos BYD. Perto deles, os outros são piada. O carro dele tá bagunçado, manchado, sem brilho, mas ele tá calmo, porque tá fácil. Agora tem serviços no app Web Motors. Estética automotiva em oficinas parceiras verificadas perto de você. Experimente. Baixe o app e resolva já. A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo. É 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tem Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. Juan Júnior, contrato inédito de 10 anos. É verdade que vai ter que marcar pelo menos um gol em cada partida? Veja bem, o professor não me passou E nada. as lesões? É verdade que você não pode ter nenhuma por 10 anos ou vai levar uma multa milionária? Bom, graças a Deus a gente tá Mas é a chegando... garantia de não tomar cartão amarelo ou vermelho nos próximos 10 anos? Essa é a certeza, peraí, né? pessoal. O único capaz de dar uma garantia de até 10 anos não sou eu, não, pô. A Toyota. Toyota 10. A garantia que só a Toyota oferece para o seu carro, com até 10 anos de tranquilidade para você. E qual a concessionária Toyota mais próxima? Estamos de volta com Web Motors TV, um comparativo entre dois SUVs que vivem disputando espaço nas garagens brasileiras, Hyundai Creta e Honda HRV. Ambos evoluíram bastante nas últimas versões, mas cada um aposta em pontos diferentes.
E hoje é dia de comparativo aqui na Web Motors com dois carros que estão no topo da pirâmide dos SUVs compactos. De um lado, o Honda HR-V Touring e do outro, o Hyundai Creta Ultimate. Dois carros na faixa dos R$200 mil que compensam o preço de SUV médio com uma lista de equipamentos bastante recheada e outros atributos. Ó, já adianto para vocês que essa disputa foi bem apertada, mas qual desses carros será que é o melhor para você? Vem comigo que eu conto nesse vídeo. O HR-V estreou nessa geração aqui no Brasil em 2022 e já está próximo de mudar. Mas mesmo assim é um carro que ainda me agrada bastante no visual, justamente por ser um pouco menos convencional do que o restante do segmento. Ele mistura linhas de SUVs cupês com SUVs convencionais e o resultado é um carro de linhas bastante arrojadas e bem agradáveis. Que, digo mais, esse carro aqui, inclusive, na minha opinião, é um dos Hondas mais bonitos atualmente no mercado. E nessa versão Touring a gente ainda tem rodas de 17 polegadas com acabamento diamantado que são exclusivas dessa configuração aqui. E com preço na faixa dos R$204 mil, esse carro aqui é o SUV compacto mais caro do mercado brasileiro. Mas não é só nesse ponto que ele se aproxima realmente dos SUVs médios. Com 4,39 m, esse daqui também é um dos maiores SUVs compactos do mercado brasileiro. Já o Creta passa por um momento diferente aqui no mercado brasileiro. Essa daqui é a terceira grande reestilização do modelo, que a Hyundai considera uma terceira geração, e ela estreou agora no mercado brasileiro, praticamente ontem, né? Esse carro foi lançado em outubro de 2024. E entre as novidades desse carro aqui, mudou também o visual, mudou bastante inclusive, né? Porque a Hyundai manteve a lateral do carro anterior, mas mexeu na dianteira e na traseira, trazendo linhas mais robustas e menos polêmicas do que a anterior. E o resultado final foi esse daqui. Um carro que, na minha opinião, ficou mais bonito do que o anterior, e menos polêmico, obviamente. E nessa versão topo de linha Ultimate, a Hyundai seguiu a mesma fórmula da Honda com a HR-V Touring, trazendo elementos estéticos para diferenciá-lo e para mostrar que ele é a versão mais sofisticada da linha. E nesse carro aqui, a diferença em relação às versões mais acessíveis estão aqui nas rodas de 18 polegadas, que além do visual diferenciado, do visual exclusivo, elas têm esse acabamento aqui diamantado com detalhes em preto. E apesar das diferenças de estilo, do fato do Creta ser um SUV mais convencional do que o HR-V, esses carros aqui têm praticamente o mesmo tamanho. O HR-V ganha um pouquinho em comprimento, apesar disso o Creta tem a carroceria um pouco mais alta. Já que estamos falando de carro para família, temos que falar de porta-malas. E agora eu vou inverter um pouco a ordem e começar pelo Hyundai Creta, que tem o maior porta-malas, com 422 litros de capacidade. E eu vou mostrar para vocês aqui que cabe tudo isso no porta-malas desse carro. Bora lá? Já o porta-malas do Honda HR-V tem 354 litros de capacidade. E olhando só os números, esse porta-malas aqui é menor do que de concorrentes de menor porte, como o Renault Kardian e o Fiat Pulse. Mas deixa eu falar dos pontos positivos desse bagageiro aqui. O primeiro deles é a tampa aqui com acionamento por sensor, que facilita bastante a vida daquelas pessoas que não querem fazer esforço na hora de abrir o porta-malas. E o outro é que, apesar da capacidade numérica ser menor, eu consigo colocar exatamente o mesmo número de malas e de bagagem do Creta aqui no porta-malas do HR-V. A diferença é que essa mala de 10 kg ela vai ficar um pouco mais apertada aqui e eu também vou perder um pouco de capacidade de levar coisas menores aqui no porta-malas. E apesar de perder pontos no espaço de porta-malas, o HR-V é um carro bastante aconchegante para os passageiros. A posição de dirigir é impecável, assim como a ergonomia. Sabe aquele carro que você se sente como se estivesse vestindo ele? Pois é esse Honda HR-V aqui. E outro ponto também bastante bacana da cabine aqui do SUV da Honda é o sistema de assentos Magic Seat lá na traseira, que permite que você rebata os bancos facilmente para ganhar um espaço de cargas mais amplo e com piso plano. Agora falando de acabamento aqui do Honda HR-V, apesar da quase ausência de materiais mais nobres, né, de ser plástico rígido em quase todas as superfícies, a Honda trabalhou bastante bem a variação de texturas e cores aqui na cabine, e o resultado é que, pelo menos do ponto de vista visual, o Honda HR-V parece um carro de categoria superior. O
ponto alto da cabine do Hyundai Creta são essas duas telas aqui no painel, de 10,25 polegadas cada uma para o quadro de instrumentos e outra para multimídia. Essas telas deixaram o visual desse carro bastante antenado, né, com as tendências atuais aí de interiores, de painel, porém o visual geral aqui do carro ainda é bastante conservador em comparação com o HR-V. Falando de acabamento, a Hyundai também trabalhou bastante bem nessa questão de variação de cores e texturas aqui na cabine do Creta, para deixar o visual um pouco mais sofisticado do que nos SUVs compactos mais básicos. Inclusive, a faixa de material macio ao toque aqui nas portas é ainda menor do que no SUV da Honda. O HR-V Touring sai de fábrica com um bom pacote de equipamentos de conforto, que inclui o ar-condicionado de 2 zonas, carregador de celular por indução, bancos de couro com ajustes elétricos para o motorista e a tampa do porta-malas com acionamento por sensor. Já a lista de itens tecnológicos inclui o pacote ADAS, faróis de LED com acionamento automático, sensor de chuva, farol automático, chave presencial, monitor de ponto cego por câmera, multimídia com tela de 8 polegadas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré, seletor de modos de condução, 6 airbags e espelhos retrovisores externos com rebatimento elétrico. E mesmo custando menos, o Creta é um carro mais completo. Tem quase todos os itens do HR-V, mais o monitor de ponto cego por câmera também debaixo do espelho do motorista, banco do motorista com ventilação, câmera 360 graus, assistente de tráfego cruzado na traseira, teto solar panorâmico, além da multimídia com uma tela maior de 10,25 polegadas. O Honda HR-V tem um motor 1.5 Turbo Flex, com injeção direta de combustível. Com etanol ou gasolina, desenvolve 177 cavalos de potência, um câmbio automático do tipo CVT. Os números oficiais do Inmetro apontam que o HR-V registra médias de consumo de até 13 km por litro, na estrada e abastecido com gasolina. Com um tanque, pode rodar até 650 km. O Creta Ultimate tem um motor 1.6 turbo com injeção direta. O que pode ser um problema nessa era de carros flex é o fato do motor desse carro aqui beber apenas gasolina. Desenvolve 193 cavalos de potência e é combinado com um câmbio automatizado de 7 marchas e dupla embreagem. Mesmo mais potente que o motor usado no HR-V, esse propulsor 1.6 turbo entrega um consumo um pouco mais baixo. Os números oficiais do Inmetro apontam que o Creta registra médias de até 13,5 km por litro na estrada. Com o tanque, roda até 675 km. No próximo bloco, Creta ou HR-V? Qual SUV entrega mais? Super híbridos BYD. Até 44 km por litro, até 1.200 km sem parar, até R$20 mil de economia por ano. Já a concorrência... Eu parei num posto de gasolina e falei: completa, por favor. O cara o quê? O tanque? Eu falei: completa o carro todo. Aqui falta tudo. Super híbridos BYD com taxa zero. Aproveite. Super híbridos BYD. Perto deles, os outros são piada. O carro dela ficou muito sujo depois do fim de semana, mas ela tá calma, porque tá fácil. Agora tem serviços no app Web Motors, lavagem e higienização em oficinas verificadas, perto de você e com cupom pra experimentar. Agora tá fácil. Baixe o app e resolva já. A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo. É 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tem Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. Juan Júnior, contrato inédito de 10 anos. É verdade que vai ter que marcar pelo menos um gol em cada partida? Veja bem, o professor não me passou nada. E as lesões? É verdade que você não pode ter nenhuma por 10 anos ou vai levar uma multa milionária? Bom, graças a Deus a gente Mas é a garantia de não tomar cartão amarelo ou vermelho nos próximos 10 anos? Essa é certeza, peraí, né? Pessoal, o único capaz de dar uma garantia de até 10 anos não sou eu não, pô. A Toyota.
Toyota 10, a garantia que só a Toyota oferece para o seu carro, com até 10 anos de tranquilidade para você. E qual a concessionária Toyota mais próxima? Hyundai Creta e Honda HR-V. Ambos evoluíram bastante nas últimas versões, mas cada um aposta em pontos diferentes. Quer saber qual é o melhor para você? Bora ver na reportagem completa. Bom, pessoal, tô aqui com o Hyundai Creta Ultimate e esse carro aqui realmente em linha reta, né, esse motor, e principalmente acima de 2.000 giros, esse motor aqui entrega um desempenho até mais interessante do que o motor 1.5 Turbo Flex do HR-V. Mas isso principalmente nos modos de condução normal e Sport, né, que são 2 dos 3 modos de condução desse carro, que além do normal e Sport tem também a opção Eco, né, que é de econômico, que deixa todo o sistema do carro um pouco mais lento, né, para priorizar o consumo de combustível. E no Eco realmente você não consegue notar o bom desempenho, a boa entrega de potência que esse carro aqui tem, justamente por conta disso, né? Se você quer realmente aproveitar o melhor desempenho desse carro, use pelo menos o modo normal de condução ou até o modo Sport, que realmente você vai sentir, conseguir aproveitar melhor o rendimento desse câmbio de dupla embreagem, que, como todo câmbio um bom câmbio de dupla embreagem, é um câmbio que entrega trocas mais rápidas, enfim, uma agilidade de funcionamento maior do que nos câmbios automáticos ou automatizados convencionais. Confesso para vocês que eu ainda gostei mais do acerto do HR-V do que desse carro aqui. Esse carro acaba sendo um carro muito mais, um pouco mais, né, não tanto assim, mas um pouco mais voltado ao conforto do que o HR-V Touring, apesar de ser bastante agradável, né, no volante. Essas duas telas de 10,25 polegadas aqui do painel são muito bacanas, realmente. Quadro de instrumentos aqui super claro, super eficiente, né? Apesar de eu particularmente gostar bastante do painel do HR-V, né, que não é 100% digital, mas tem um layout bem bacana. Mas o painel desse carro aqui também bem bacana, bem completo, né? A resolução dele bem legal também. E principalmente a multimídia é uma diferença gritante em relação ao que a gente vê no HR-V. Esse carro aqui tem uma tela de 10,5 polegadas de alta resolução, que exibe as imagens da câmera de 360 graus com uma resolução superior também. E outra coisa que me agradou bastante aqui é esse monitor de pontos cegos, né? Que além do sistema, ele tem um sistema por câmera também, como o do HR-V, só que ele vai um pouco além. Ele tem os indicadores de carro no ponto cego, né? De objeto, de carro ou moto no ponto cego. Também nos retrovisores, que é um sistema que eu considero mais ideal, inclusive. E o sistema por câmera dele também indica a presença de algum carro ou objeto no retrovisor do lado esquerdo, né? O retrovisor do motorista, né? E essas imagens não são projetadas na multimídia, e sim no painel aqui de instrumentos, o que é muito mais conveniente, principalmente quando você está usando uma multimídia ou algo do tipo, porque você não perde as imagens de um mapa, por exemplo, como acontece no carro da Honda. Mas apesar de realmente ter gostado menos da experiência de dirigir esse carro do que o HR-V, é um carro também bastante satisfatório, bastante confortável e que, inclusive, anda mais em linha reta. Pessoal, fazendo aqui o test drive com o Honda HR-V Touring, e pensa em um carro bacana de guiar, né? Já tinha falado para vocês aqui da posição de dirigir, que você realmente se sente como se estivesse vestindo o carro, e dirigindo aqui realmente é um carro com uma usabilidade bem bacana, né? Um banco super confortável, a ergonomia também bem bacana, né? Tem um equilíbrio bacana aqui de botões físicos e comando em tela. E esse motor aqui, 1.5 Turbo Flex, é um motor também realmente muito bom. Você nota que é um carro bastante ágil, né? Tem uma entrega bastante boa de potência e torque. E nem parece que esse câmbio aqui é CVT, né? O CVT geralmente a gente está acostumado com aquele rendimento um pouco mais lento, aquelas respostas um pouco mais lentas, né? E não é o que acontece aqui nesse carro da Honda, né? Esse carro aqui tem respostas bem rápidas, funcionamento na maior parte do tempo um câmbio que funciona de maneira bastante suave, né? E entregando realmente desempenho na medida certa, né? E as duas únicas ressalvas que eu faço aqui são
todas elas ligadas aqui à multimídia, né? Multimídia de tela de 8 polegadas, um layout bem simples, super fácil de usar, só que realmente ficam um pouco abaixo daquilo que a gente espera de um SUV de mais de 200 mil reais. A resolução dela não é tão alta assim, por conta disso, as imagens da câmera de ré e do Honda Lane Watch, né, que é o assistente de ponto cego por câmera, não são tão claras assim, realmente é algo que atrapalha um pouco naquelas situações de baixa luminosidade ou em condição climática adversa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já conhece a Web Motors Serviços? Lá você encontra oficinas para agendar uma revisão ou manutenção do seu carro ou até agendar uma lavagem. Baixe já o app e encontre uma oficina próxima de você. E em relação aos custos de revisão até os 50 mil quilômetros? Nesse caso aqui, uma vantagem para o HRV, mas na verdade uma vantagem tão pequena que dá para considerar isso um empate técnico. O Honda HRV Touring é um carro ótimo de guiar, com uma bela lista de equipamentos e com um ótimo espaço interno. Porém, cobra mais caro por tudo isso. Já o Hyundai Creta Ultimate é um carro com equilíbrio melhor entre espaço para bagagens e pessoas, tem um motor até mais ágil do que o 1.5 do HRV e, além disso, é mais econômico. E apesar de custar mais barato, tem uma lista de equipamentos mais recheada. Do ponto de vista racional, o Creta Ultimate realmente é o vencedor desse comparativo, mas isso não quer dizer que o HRV Touring também não seja uma ótima opção. Obviamente, vai depender das suas prioridades em relação ao carro novo. Mas diz aí, qual desses dois é o seu preferido? Você ficaria com o Honda HRV Touring ou com o Hyundai Creta Ultimate? Muito obrigado e até a próxima! Web Motors vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais testes como esses que você acabou de ver. Comparativos e tudo o que você precisa para fazer a escolha certa, seja na hora da compra ou na venda do seu próximo carro ou moto. E enquanto isso, acompanhe a Web Motors nas redes sociais. Tem conteúdo exclusivo, ofertas e, claro, mais avaliações como as que você viu aqui hoje. Até a próxima!